Muito boa noite, senhoras e senhores, bem-vindos a esta Casa de Leis, Câmara Municipal de São Paulo, a mais antiga instituição legislativa de todas as Américas. Nós vamos dar início ao 17º Prêmio Paul Donovan Kieger de Honra ao Mérito por Realizações de Vida. Sejam muito bem-vindos. Nesse momento, eu convido para a composição da nossa mesa de honra o ilustre e nobre vereador Aurélio Nomura, por favor. Também convido o ilustre senhor Kenji Kiyohara, fundador do Prêmio Paul e da AMAR, para fazer parte dessa mesa. Ato contínuo, convido Sua Alteza Imperial e Real, Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, para a mesa de honra. Neste momento, completando nossa mesa, o ilustre amigo Dr. Rubens de Brito, diretor do Clube dos 21 Irmãos Amigos de São Paulo. Em seguida, em posição de respeito, como se diz hoje em dia, antigamente era de pé, vamos ouvir o hino nacional brasileiro.
nesse momento para abrir oficialmente esta sessão do Prêmio Paul Donovan Kieger de Honra ao Mérito por realizações de vida. Convido o nobre vereador, proponente dessa sessão, aqui nesta Casa de Leis, Aurélio Nomura. Com a palavra. Obrigado. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o meu amigo Malcolm Forrest, o presidente do Prêmio Paul Donovan Kieger, de versão 2023. Saudar a Sua Excelência, o Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, e dizer que a cidade de São Paulo, mas principalmente a Câmara Municipal, sente-se muito honrada com a presença de Vossa Excelência. Cumprimentar o Dr. Kenji Kiyohara, vice-presidente do prêmio, saudar o Dr. Rubens de Brito, diretor do Clube dos 21 Irmãos Amigos de São Paulo, e saudar todos os 11 homenageados aqui presentes. Me faz lembrar, já há tempos atrás, nós realizamos, acho que, vários eventos, várias entregas do prêmio Paul Donovan Kieger, né, Malcolm? Eu acho que umas 10 vezes, mais ou menos, aqui na casa, né? 10 ou mais um pouco. Ou mais um pouco. Uhum. E esse prêmio é um prêmio extremamente importante, porque ela homenageia os amigos e as organizações que fizeram significativa contribuição para a sociedade brasileira, mundial, mas principalmente também para São Paulo, e que torna a entrega desse título, sediando um orgulho muito grande para todos nós, vereadores aqui dessa casa. Então, eu gostaria de cumprimentar todos vocês em nome da Câmara Municipal, desejar que nós possamos ter uma noite maravilhosa, emocionante, e desde já, agradecer pelo trabalho de todos os homenageados que prestaram serviços extremamente relevantes ao nosso país. Nós estamos passando uma fase muito difícil do nosso país e é importante nós resgatarmos aquelas pessoas que tanto contribuíram, porque elas devem representar um símbolo, uma luz para que nós possamos galgar e lutar por país, aquele país que nós almejamos e que tanto, eu acredito, essas pessoas homenageadas buscam exatamente isso. Então, quero cumprimentar a todos vocês, novamente, em nome da Câmara Municipal. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado, excelentíssimo vereador Aurélio Nomura, de tantas jornadas. O Prêmio Paul, no ano que vem, completa 20 anos de existência, e este ano é o 17º ano de premiação. Nós tivemos um ano sabático nesse tempo e tivemos uma interrupção em virtude da pandemia. Mas é com muito orgulho, muita gratidão ao vereador e a todos que colaboram com o Prêmio Paul, estarmos retomando nesse instante essa atividade presencial aqui nesta Casa de Leis. Et lux in tenebris lucet, ou lucet, e a luz brilha nas trevas. É uma frase bíblica que meu pai e um amigo dele, estudante, ainda adotaram, e eu encontro frequentemente nos livros do Sr. Paul Donovan Kieger, que reflete aquela coisa que nós temos que trazer dentro de nós, essa emanação de luz para os povos, para o próximo, sempre com a luz divina no coração. Então, nós vamos agora começar com o PowerPoint, com uma apresentação do Prêmio Paul. You, with your angels and saints, living in deepest constraint, toil within in the night, making my feelings ignite with passion and power and light. I hope
me right, and maybe I can reunite what's broken by ways of a fight. You, with your magical prayer, with St. George, Therese, and the air of a kingdom of love and of light, maybe I can reunite. But maybe, my God, I am wrong, and the song's simply saying so long. Yet I know that inside us we gain, in spite of the sorrow and pain. Então, o Prêmio Paul surgiu por uma iniciativa que foi liderada também pelo Dr. Kenji Kiyohara, mas ele visa dar honra a quem merece ter honra, quem merece ser honrado. Honor to whom honor is due. E o mérito das pessoas, né? E trazer uma justiça para o mérito, né? Hoje, dia 8 de dezembro, é o dia da justiça, mas essa é uma determinação humana, digamos assim, brasileira. Mas é o dia também de Nossa Senhora da Conceição. E é o dia do nascimento do meu pai, Paul Donovan Kieger, em 1915. E é o dia do Prêmio Paul, na cidade de São Paulo, por uma iniciativa do nosso querido vereador Aurélio Nomura. Não é? Então, nós queremos com esse prêmio trazer honra, mérito, prestigiar, lembrar as pessoas que tiveram tanta dedicação ao Brasil e ao próximo. Evidenciando sempre bons exemplos, manter viva a memória das pessoas, dos grandes feitos, os fatos, às vezes até pequenos, singelos, mas constantes, que trouxeram algo de muito proveitoso para o Brasil, para a sociedade, para o ser humano. E as homenagens são a pessoas físicas, também a instituições. Bem, quem foi Paul Donovan Kieger? Ele nasceu em 8 de dezembro de 1915 em Fort Wayne, Indiana, nos Estados Unidos. Foi professor, escritor, historiador, filatelista, oficial da Marinha de Guerra Americana, serviu no Brasil, inclusive. Foi membro emérito do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Em 42, ele estava alistado na Marinha de Guerra Americana. Nós estávamos já com um conflito mundial em pleno andamento, e ele veio ao Brasil em missão do Serviço de Inteligência, lotado da Embaixada Americana no Rio de Janeiro. E foi no Rio de Janeiro que conheceu a Dona Lígia, minha mãe, num clube chamado SPDC, Special Phonetic Drill Club. Era um clubinho onde os jovens e não tão jovens se reuniam para, uma vez por semana, conversar em inglês. E eles acabaram namorando, casando em 47. Meu pai já tinha voltado aos Estados Unidos, estava sendo preparado para ir para a China, aprendendo chinês, e provavelmente, se a guerra não tivesse acabado, teria entrado em conflito de guerra mesmo. Foi membro também, gostava muito de história, gostava de condecorações, por isso também uma razão de ter esse prêmio com o nome dele. Ele foi membro da Royal Geographical Society de Londres, que é uma entidade muito antiga, muito tradicional de geografia e de história. Ele foi intelectual, ele ajudou muitas pessoas, tanto dando aulas de inglês, em coisas simples, traduzindo livros, traduzindo textos, ajudando em adoção de crianças. Ele estava sempre pronto a prestar serviço ao próximo. E o prêmio é uma homenagem a esse fato dele. E foi uma iniciativa que teve em seu nascedouro a participação de Kenji Kiyohara, a quem agradeço perpetuamente, e também o Dr. Odir Pereira, que está aqui conosco hoje, conselheiro também nosso. Também temos Adolfo Savelli presente. Temos aí muitos amigos, todos vocês muito bem-vindos, muito grato pela presença. Bem, vamos então dar início às homenagens deste ano. Mas a primeira homenageada me é muito cara e muito próxima, porque é minha esposa, que faleceu no ano passado,
mas cumpriu uma viagem, uma trajetória de vida excepcional, dedicada ao próximo, dedicada a Deus e dedicado a cuidar de crianças em UTIs pediátricas do Brasil e também ao serviço de emergência. Ela iniciou sua carreira como enfermeira do serviço de emergências do Hospital das Clínicas, em uma época em que faltava tudo, não havia nem esterilizante, nem atadura, e médicos recém-formados, ainda residentes, que viravam-se para a enfermeira também ainda nova. O que eu faço agora, enfermeira? Então, mas foi aí que ela aprendeu um sentido de urgência, de resolver situações de crise, e ajudou muita gente. Eu pude acompanhar isso de perto. Foi uma grande, grande companheira, uma grande, grande mulher. Então, nada mais justo do que fazermos essa homenagem. Nós temos um vídeo que gostaria de passar para vocês, pedindo que as luzes sejam diminuídas um pouquinho, que faz parte dessa homenagem a Kátia Fraga Kiger. A star is born, is meant to rise and shine on a throne. You made your wish before you fell to Glenmore alone. Now you're a woman, just a woman, just a woman in life. Can your dreams black and white Technicolor your nights will take you downstage with tears or with laughter. Will your heart feel the same? Can you change back your name when you're a woman, just a woman in life? Muitos dos que estão aqui conheceram Kátia e são testemunhas vivas de todo esse bem, dessa bondade, desse trabalho e dedicação. Essa homenagem também se faz à classe de enfermeiras, de enfermeiros, profissionais de saúde, que nas UTIs, nos prontos-socorros, estão lá na frente da batalha, da guerra, muitas vezes não merecidamente reconhecidos. Então vai aqui o nosso reconhecimento, a nossa prece por todas essas pessoas, né? E para receber o diploma de honra ao mérito, eu convido nesse momento o meu cunhado, o irmão de Kátia, Eli Fraga Kiger. Boa noite a todos. É uma satisfação imensa, eu na condição de militar da reserva, coronel da Polícia Militar, trabalhei inclusive comandando Romão Gomes, poder estar aqui nessa noite representando uma pessoa que foi muito especial para a minha família, para a dona Maria Fraga do Rego e a sua prole de 6 irmãos. Eu cumprimento nesse momento o proponente da sessão, o vereador Aurélio Nomura, cumprimento o príncipe Dom Bertan, cumprimento o senhor Kenji, cumprimento o senhor que é integrante do Clube 21 Irmãos Amigos. E eu quero dizer que a dona Kátia, a minha irmã, a minha querida irmã Kátia, foi uma pessoa muito especial. Ela trilhou um caminho que muitas vezes, muitas pessoas talvez não quisessem. Ela, quando ingressou na faculdade, tinha também a intenção de ir para a Academia do Barro Branco, chegou a fazer o exame uma vez,
mas escolheu o caminho do sacerdócio da enfermagem, porque a enfermagem, assim como a atividade policial militar, é uma atividade que requer de nós o sacerdócio, requer de nós a dedicação, requer daqueles que se dispõem a dedicar a sua vida, a estar fazendo algo que seja muito bom para a sociedade. E como meu cunhado Malcolm Force mencionou, ela foi a responsável pela montagem da UTI pediátrica e do Instituto Oncológico dentro da própria, de um dos hospitais que ela trabalhou por último, que foi o Hospital Santa Catarina. A Kátia fez a diferença na sociedade. A minha irmã Kátia foi alguém muitíssimo especial e que merece realmente essa homenagem, Malcolm, pelos serviços prestados como enfermeira padrão. Não ficou rica, mas dedicou-se à sociedade de uma forma ímpar. Ela fez algo que muitas pessoas não fizeram, até porque a sua dedicação ao trabalho gerou para aqueles que foram próximos. Exatamente, ela já estava fora do Hospital Santa Catarina por algum tempo, acometida que foi da doença que levou à morte. Companheiras enfermeiras que trabalharam com ela no Hospital Santa Catarina dedicaram momentos para acompanharem a dona Kátia, minha irmã, minha querida irmã Kátia. Se eu pudesse escolher, nós fomos em 6 irmãos homens e uma irmã mulher, tão somente. Se eu pudesse escolher alguém, Deus me permitisse para que fosse minha irmã, eu escolheria de novo a Kátia Fraga. Kátia Fraga, que ela tinha também, dentre outras coisas, a oportunidade, Malcolm até acompanhou, de fazer palestras. Ela também na igreja, dedicava-se no coral da igreja presbiteriana ali da Zona Norte, na Dr. Zuquim. E como eu também, sempre estive compondo, integrando o grupo Corais. E para nós isso é uma satisfação. Uma certa feita, dando uma palestra sobre enfermagem, minha irmã mencionou uma passagem bíblica, e eu gostaria de repetir nessa oportunidade, que foi escrita pelo rei Salomão. Ele dizia, Malcolm: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Borel, Capitão Borel, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Quando estiver pilotando a aeronave, o Águia, saiba que junto com vocês que integram um grupamento tão importante da Polícia Militar, muitas vezes livramentos há que vocês nem sabem por qual razão, mas é que Deus envia os seus anjos. Anjos estão a serviço de Deus para guardar aqueles que prestam serviço à comunidade. Eu tenho a honra, volto a frisar, de ter integrado essa instituição que o Capitão Borel integra, e eu também, na vida, além de escolher ser irmão da Kátia Fraga Kiger, se tivesse que escolher uma profissão, novamente seria policial militar. E eu peço a todos uma salva de palmas. Vai ser homenageada, mas a instituição Polícia Militar e aos enfermeiros que trabalham nesse Brasil inteiro. E na época da pandemia nós vimos quão foram importantes esses enfermeiros, incluía a minha irmã, mesmo que ainda afastada. Deus possa abençoar a todos. Agradeço a oportunidade, agradeço o prêmio concedido em memória a Kátia Fraga Kiger, a grande Kátia Fraga Kiger. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, abençoar a tua vida, Malcolm, ao doutor, ao príncipe Dom Bertrand, ao vereador Aurélio Nomura e a todos que aqui estão presentes. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Kátia, inclusive, eu a conheci nesse salão nobre, estava sentadinha aqui na frente, em 2007. Já uma das primeiras vezes que eu estive com ela, e daí para frente também ajudou muito na organização do Prêmio Paul, nesses anos todos. Então, nossos agradecimentos a ela.
Muito bem, a próxima homenagem é ao pai da aviação brasileira e mundial, Alberto Santos Dumont. É um inventor que inventa-se a cada vez mais na história do Brasil. Não só o avião, o voo do 14 bis, o primeiro voo do mais pesado do que o ar. Inclusive, meu pai, Paul Donovan Kieger, americano, tinha aprendido, como aprenderam todos os americanos, pelo menos naquela época dos anos 20, 30, 40 e 50, que o pioneiro do ar tinha sido os irmãos Wright. Mas ocorre que os Wright Brothers, que fizeram o voo em 1902, foi um voo catapultado, foi um lançamento. Os americanos acho que têm vocação para foguete. Então, lançaram um avião no ar com o motorzinho funcionando, aí ele conseguiu se estabilizar e voou um pouquinho. Então, foi um voo. Mas o primeiro gênio que inventou um avião que decolou, ainda que eu brincando digo que era uma espécie de uma gaiola voadora, quase que uma pipa, né? Com muitas asas e muitas partes empalhadas, com telas, foi o 14 bis em Paris. E veja a genialidade do Santos Dumont de levar esse trabalho, essa experimentação toda para o palco. Os olhos do mundo voltavam-se a Paris naquela época, né? E fazendo a circunnavegação da Torre Eiffel, né? Ganhando prêmios e distribuindo o valor do prêmio aos pobres de Paris, os que tinham coisas empenhadas no prego, como se dizia, e não conseguiam resgatar, mostrando um coração magnânimo, né? Então, nunca se vai conseguir falar suficientemente bem de Santos Dumont, pelas inúmeras invenções. E depois ele inventou também o Demoiselle, que era um avião que se carregava numa carreta atrás do automóvel e pretendia que muitas pessoas tivessem esses aparelhos e decolassem, como ele fez em Paris, de gramados, de quintais maiores. O Demoiselle foi o primeiro avião a ser industrializado no mundo, não é? Então veja as invenções, o relógio de pulso, o Parque Nacional de Foz do Iguaçu. Se não fosse por Santos Dumont, aquilo teria virado uma hidrelétrica e não teríamos a beleza natural, que é um grande atrativo turístico também. Bom, eu convido nesse momento para receber essa homenagem uma pessoa muito querida, que é também diretora cultural do Automóvel Clube do Brasil, que foi fundado por Santos Dumont, mais uma ação importante do nosso Alberto Santos Dumont. Por favor, vamos receber Elizabeth Parkinson. Ele fundou o Automóvel Clube no Rio de Janeiro, em 27 de setembro de 1907, onde depois foi Colégio Andros, era Clube Guanabara e Botafogo de Regatas, né, que depois que virava futebol. E ele e uns amiguinhos, eram uns 15, eu tenho até a foto deles, eles estavam se preparando para ir para a corrida de Itapecerica, que não era da Serra ainda, né? E aí, em julho, quando era a corrida, eles foram com autorização provisória, o clube ainda não estava definitivamente autorizado, só saiu em 27 de setembro de 1908. E em 1909, ele, com a princesa Isabel, ela passou o Cassino Fluminense para o Automóvel Clube, que é o prédio lá do Rio, da Rua do Passeio. Então, eles devem ter feito lá na Europa, que ele frequentava muito a casa dela, e aí eu tenho até esse documento, sabe? Passou do Cassino Fluminense para o Automóvel Clube do Brasil. As pratarias, as louças da Pinacoteca, que era muito importante.
E aí, quando saiu a autorização, eles começaram 1 ano depois a fazer as corridas. Então as pessoas não acreditam muito. Nossa, mas o que o Santos Dumont tem a ver com automóvel? Mas ele adorava, e eu tenho documentos que ele diz que se ele não tivesse tão envolvido com a aviação, ele ia adorar correr muito, frequentava muito o Automóvel Clube da França, de 1895, e adorava correr. Teve carro elétrico, né? Um dos primeiros carros elétricos, trouxe o primeiro carro para o Brasil, tá? Para as pessoas acharem que é só aviação. Obrigada, tá? Muito bom, obrigado. A seguir, a homenagem tem a ver também com a aviação. E veja o que Santos Dumont e outros pioneiros. Aliás, nós, na primeira edição do Prêmio Paul, em 2004, ainda no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, fizemos uma homenagem a Santos Dumont e os pioneiros do ar. E o Brasil teve vários pioneiros na aviação. Mas agora a homenagem nesse momento é ao grupamento aéreo, antigo grupamento aéreo, hoje chama-se Comando da Aviação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. São esses homens e mulheres que participam de salvamentos em situações de alto risco, em situações de crise climática ou de crise, de tragédias que envolvem pessoas, como nós vimos acontecer, infelizmente, no começo desse ano, e que, inclusive, o governador de São Paulo se dedicou bastante também. Mas essa homenagem também se faz porque nós temos um saudoso amigo que também partiu no ano passado, o João Paulo Guedes, João Paulo Modesto Guedes, muito dedicado à causa da memória monárquica do Brasil. E ele estava doente já, infelizmente, e ele me disse: eu quero fazer uma homenagem ao grupamento aéreo, porque são serviços valorosos, são pessoas que se dedicam, um verdadeiro sacerdócio, como foi dito pelo Eli, como também a enfermagem. Então, eu nesse momento também aproveito para fazer uma homenagem ao João Paulo Guedes, que está aqui na foto. Ele nunca tinha recebido uma medalha, e eu consegui que ele recebesse a governador Pedro de Toledo, do MMDC. Mas ele estava já se preparando para comprar medalhas para dar a todos os elementos, ou muitos elementos, componentes dessa força-tarefa estratégica de salvamento. Então, nesse momento, eu convido o capitão Borel, Paulo Eduardo Borel, por favor, para esta homenagem do Prêmio Paul 2023. Senhores, boa noite a todos. Eu sou o Capitão Borel, do Comando de Aviação da Polícia Militar. Bem rápido aqui minhas palavras. É só para deixar também consignado, eu venho representar o nosso comandante, que é o Coronel Barreto. Hoje ele comanda toda a aviação paulista, né, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Infelizmente ele não pôde comparecer, pediu para que eu viesse aqui representá-lo. Mandou um grande abraço a todos. Ficou muito lisonjeado com esse convite. Realmente hoje nós estamos aqui nos deparando com um evento espetacular. Então para nós é um motivo de muito orgulho. Senhor vereador, em nome do senhor, eu cumprimento toda a mesa. Senhores, é até engraçado, né? Porque as palavras começaram com o nosso comandante, né, da irmã dele, né, da senhora Kátia, já falecida. Em seguida nós tivemos aí o Santos Dumont e agora o nosso comando de aviação, que eu tenho muito orgulho em fazer parte já há mais de 10 anos. Se a gente for perceber, todo mundo tem acho que um pouquinho da aviação. A senhora Kátia, né,
ela também fazia parte de tudo isso. Nós fazemos inúmeras missões, missões de salvamento, missões de resgate aeromédico, missões de misericórdia, missões de transporte de órgãos. E todas essas missões, elas, é até engraçado, elas têm um fim. E o fim nós levamos sempre para as mãos de algum profissional da medicina. Quer seja um enfermeiro, quer seja um médico, uma equipe preparada e pronta para receber as pessoas que nós conduzimos e que nós transportamos. Realmente, eu também acredito nisso. Eu acho que eu só sou um instrumento de Deus. Eu estou lá conduzindo a aeronave, mas Deus está ali do nosso lado. Me sensibilizei com a sua irmã, né? Com a esposa do seu Malcolm. Então, assim, eu quero parabenizar todos, e todos estão envolvidos, fazem parte desse processo. Nós lá no Comando de Aviação, nós estamos diuturnamente prontos para servir, para prestar o apoio que for necessário para a população paulista, e nos sentimos muito honrados, nos sentimos muito contentes, felizes com o nosso serviço. Contem conosco sempre, contem com a Polícia Militar. Muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado por esse momento que para mim foi especial. Um grande abraço. A seguir, nós vamos fazer uma homenagem a uma instituição muito antiga e de grande mérito em São Paulo, e ela é um exemplo de outras entidades também que atuam nessa frente importante da medicina, da saúde pública, que é a luta por se vencer o câncer, não é verdade? Porque essa doença é terrível, ela está progredindo, se torna crônica, e nós temos aí muitas pessoas que padecem um sofrimento intenso. Muitos de vocês já passaram por situações assim. Então, nesse momento, eu quero fazer uma homenagem. O prêmio Paul Donovan Kiger de Honra ao Mérito fará esta homenagem ao Instituto Dr. Arnaldo, Instituto de Câncer Dr. Arnaldo. Quero convidar o Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, Ronaldo Vieira de Carvalho, por favor, para receber essa homenagem. Boa noite a todos. A minha missão hoje aqui é da mais prazerosa que se pode imaginar. Eu vim receber um prêmio muito importante em nome da instituição que foi fundada em 1920 pelo meu bisavô. Então eu estou orgulhoso por dois motivos: pelo instituto e pelo que o meu bisavô fez de receber esse prêmio formidável. Esse prêmio vai servir para incentivar ainda mais o que a gente faz até hoje, né? Nós tentamos, e com certeza conseguimos, trazer uma medicina de grande qualidade para as pessoas menos favorecidas, né? E é isso que nós vamos continuar fazendo, incentivados por esse prêmio. Muito obrigado. É uma instituição que vem de pai para filho, também uma belíssima tradição, e sempre nessa dedicação ao próximo, à pessoa que mais precisa de ajuda e seus familiares. Nesse sentido também eu quero homenagear nesse momento o Amor Rosa, o Instituto Amor Rosa, como exemplo de instituição paramédica de apoio, né, social a famílias, as pessoas que estão sofrendo no tratamento do câncer. Convido nesse momento, então, a senhora Ana Maria Obranovich.
boa noite a todos. Agradeço ao vereador pela iniciativa. Estou emocionada. O Instituto Amor Rosa se considera, indireta ou diretamente, o braço direito do Instituto de Câncer Dr. Arnaldo. Lá atendemos 90% dos pacientes que estão em tratamento. E muitos deles chegam até nós na chamada morte social. Receberam no abandono, muitas vezes do poder público pela demora e muitas vezes pela família. Não porque a família não os ama, porque a família tem que continuar lutando, tem que continuar trabalhando, tem que continuar com a sua vida. Então, eles precisam do nosso amor, nosso acolhimento, nossa atenção. Então, nós conseguimos fornecer as cestas básicas, medicamentos, fraldas, cadeiras de rodas, mas uma coisa que mais que nada nós oferecemos e é grátis e todos podemos fazer é isto: o abraço, o acolhimento, porque eles se sentem muitas vezes sós. Então, muito, muito, muito obrigado em nome de toda a nossa equipe. Bom, nesse momento vamos fazer uma homenagem à Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Benemerência, o Bunkyo, uma entidade que há muitas décadas existe no Brasil, em São Paulo, em muitas ações, algumas silenciosas, porém de grande importância para a sociedade, para a colônia japonesa Nisei, contribuem grandemente para o crescimento desse estado e de nosso país. E também dedicando-se a uma área que eu vou lembrar sempre de Dom Bertrand quando falo disso, que é a agricultura brasileira, né? O Brasil é o celeiro do mundo. Essa frase até é muito batida, mas nada mais próprio. Nós alimentamos 1,5 bilhão de pessoas, né, no mundo inteiro. E o Bunkyo, ele tem trabalhado muito nessa área de produção rural, de pequenas propriedades, de produção sustentável, novas tecnologias, novas técnicas, a agricultura familiar. Então, eu acho muito, muito importante homenagearmos essa instituição. E eu gostaria de convidar o senhor Nelson Hitoshi Kamitsuji, presidente da Comissão do Bunkyo Rural, para esta homenagem, e o senhor Kenji Kiyohara, mais uma vez, e o vereador também Nomura, por que não? Vamos ter a 4 mãos aí esta homenagem nesse momento. Uma salva de palmas, por favor. A Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social sente-se muito honrada em receber essa homenagem. Basicamente, nosso trabalho é no esquema voluntários, né? E essa Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, né? Na parte de assistência social, nós formamos centenas de cuidadores, né? E na parte agrícola,
nós temos uma comissão chamada Bunkyo Rural, né? Por que Bunkyo Rural? Todo cidadão participa das ações do campo, se não produzindo, né, participa como consumidor, né? Então, nós, a sociedade conhecida como Bunkyo, nós do Bunkyo, né, levamos conhecimento e informações aos agricultores. Os japoneses que vieram para o Brasil basicamente foram para, né, por contrato para a área agrícola, né? Muitos permaneceram, alguns não, porque os imigrantes nem todos eram agricultores, né? E cumprindo o contrato de 2 anos, né, cada um foi para a sua atividade, né, que mais conhecia, tal. E o que nós estamos fazendo? Para aqueles que continuam na agricultura, né, levar informações e a importância deles continuar produzindo. E para aqueles que saíram, né, que vieram para a área urbana, perceber a importância que tem a produção, né, de alimentos para nós que moramos na cidade, né? Então, essa é a nossa função. Trabalhamos basicamente nesse sentido, né? O Sr. Kiyohara também, ele faz parte da nossa comissão do Bunkyo Rural, né? E estamos trabalhando assim e vamos continuar. E muito obrigado pela essa homenagem, né? A sociedade, o Bunkyo se sente muito honrada com essa homenagem. Muito obrigado. A próxima homenageada é a professora Thaís Costa Guzzati. Também atua na área rural com muita criatividade, muita ciência e desenvolvendo uma área muito nova para mim, pelo menos, mas muito pertinente, o agroturismo. E eu vejo nisso tudo a grande contribuição da colônia japonesa para a nossa agricultura, né? E agora com ciência, com o jeito brasileiro, não é? Trazendo mais e mais importantes descobertas e ações para a nossa economia. Então, uma salva de palmas, por favor, para a professora Thaís, Prêmio Paul Donovan Quiga 2023. Convidar a jornalista, amiga, historiadora Vera Amati para fazer parte dessa entrega. Boa noite a todos e todas. Gostaria de saudar o senhor Kenji, em nome dele e todos os componentes da mesa. Saudar a minha mãe, que está na plateia, veio comigo de Santa Catarina e é a minha grande apoiadora. Queria contar para vocês que eu sou agrônoma. Quando eu entrei na faculdade, meu sonho era ter uma floricultura, produzir flores. No meio do caminho, eu fui obrigada a fazer um estágio obrigatório, sem ele eu não poderia me formar, e fui morar 1 mês com uma família de pequenos agricultores no oeste do estado de Santa Catarina. E esse acolhimento e essa experiência mudou a minha vida. Muito mais que uma sala de aula, né? Eu pude ver e acompanhar durante 30 dias a vida dura dos agricultores e das agricultoras. De segunda a segunda, sol, chuva, um trabalho árduo e muitas vezes pouco valorizado por nós. E se chove, perde, e se dá muito sol, perde, e se produz muito, não vale quase nada. Muitas vezes não. E então eu pensei que como a minha vida tinha sido transformada por aquela experiência de estar com o agricultor, como eu passei a ver tudo diferente. Quando eu me formei, então,
eu trabalhei para criar essa possibilidade para outras pessoas. Nós criamos uma instituição que se chama Acolhida na Colônia. Nós recebemos os agricultores, eles abrem as suas casas para acolher pessoas das cidades que queiram conhecer a sua realidade. Isso ajuda os agricultores e agricultoras na geração de renda, anima os jovens que se sentem valorizados e principalmente transforma quem visita o meio rural. Queria aproveitar para fazer a propaganda. Nós temos a acolhida aqui em São Paulo, na cidade, no distrito de Parelheiros, muitas propriedades rurais que trabalham com agroecologia e que estão esperando a visita de vocês. Muito obrigada. Nós temos a seguir uma homenagem ao grupo que fez a restauração do Museu Paulista. Eu não sei se a professora doutora Josemara está presente. Está sim. Então, essa homenagem é a um conjunto de contribuições que nós tivemos para a restauração do Museu Paulista, também conhecido como Museu do Ipiranga, né? Que é uma tradição em São Paulo, está no Parque da Independência, que é um parque magnífico e muito importante, que é o marco local, efetivamente, da independência do Brasil, né? E ali no monumento, sobre o monumento, há a cripta, onde os nossos imperadores estão sepultados e que anualmente, por uma exigência feita dos familiares, muito justa, se celebra uma missa na capela da cripta, do mausoléu dos imperadores. E a restauração se faz a muitas mãos, são os operários, são os engenheiros, são os diretores do museu, são as entidades, as autoridades que permitem que seja feito, e também entidades patrocinadoras e apoiadoras desses esforços, que também tem que dedicar tempo, esforço de pessoal, dinheiro e apoio, etc, etc. Então, nesse momento, fazemos essa homenagem e, representando esses apoiadores, patrocinadores, eu convido a senhora Josemara, por favor, para receber esse prêmio, ela que é marketing da EMS, um grande laboratório brasileiro. Boa tarde. Boa noite a todas e a todos. Aproveito aqui também para cumprimentar a mesa. Em nome de todas as empresas que apoiaram o restauro do Museu do Ipiranga, né, eu me sinto muito feliz de estar aqui e poder representar a todas essas marcas, esses negócios que têm promovido cultura no país. O nosso querido Museu do Ipiranga estava fechado há mais de uma década. O principal museu do país, com as portas fechadas, sem os nossos filhos poderem conhecer esse espaço. Então, através de um grande esforço colaborativo de empresas, né, e com o governo do estado de São Paulo, a gente apoiou, abraçamos, né, esse objetivo de devolver ao país o principal museu que estava fechado no ano do bicentenário. Quando o Brasil completou os 200 anos da independência, a gente, com muita felicidade, a gente devolve ao país o maior símbolo da independência, que era o Museu do Ipiranga. Foram 4 anos de investimentos contínuos, nós visitando obras, acompanhando o trabalho dos operários, com chuva, sem chuva, veio a pandemia. E mesmo com a pandemia, aquele sonho de reabrir o nosso querido museu não parou por ali. A conta aumentou, mão de obras faltaram, o preço do aço subiu,
preço, né, de outros materiais, a gente refez a conta e fizemos novos aportes. Então foram 4 anos de investimento contínuo e muito engraçado, porque me vem muito à mente, e eu fico emocionada quando eu estou falando aqui, porque quando a gente fechou o compromisso, né, a MS, que é uma indústria farmacêutica, e hoje a gente começa essa cerimônia falando de enfermeiros, depois a gente viu aqui toda uma trajetória, né, de profissionais falando do transporte de órgãos, vimos hospitais de câncer e assim por diante, né, e aí uma indústria farmacêutica apoiando. E no ano que a gente falou sim para o restauro do Museu do Ipiranga, foi o ano que pegou fogo na MS. Pegou fogo, foram mais de 10 mil metros quadrados de incêndio, o fogo chegava até as nuvens, e naquele ano que a gente tinha que restaurar, né, o nosso depósito, a gente falou, não, vamos restaurar sim, a gente quer entrar, fomos uma das primeiras empresas a apoiar o restauro do Museu do Ipiranga. Aí veio a pandemia, a gente seguiu, e aí é muito engraçado, né? Alguns falam em coincidências, e eu falo, não acredito em coincidências, mas em providências divinas. Com o Museu do Ipiranga fechado, a gente queria dar acesso à população àquele tipo de cultura, né? Da memória do Império e tudo mais. E aí a gente fez, no dia 7 de setembro, durante a pandemia, se vocês buscarem nos históricos, vão ver uma exposição que a gente fez remotamente à distância. E essa exposição, que foi patrocinada também por nós, para a gente dar esse acesso a esse restauro que estava acontecendo, e isso era virtualmente, nós patrocinamos 2 exposições, uma dentro, virtualmente, e outra fora. E a fora foi os dirigíveis de Santos Dumont. E aí o visitante, ele conseguia visitar o Jardim Francês por meio dos dirigíveis de Santos Dumont durante a pandemia. E lá dentro conseguia ver as telas, né, que estão guardadas, as relíquias do Museu do Ipiranga. Então, hoje, sentadinha aqui atrás, eu pensei, falei, nossa, a gente fala de enfermagem, somos a maior indústria farmacêutica do país. A gente fala em Santos Dumont e a gente, dentro de um museu do Ipiranga, a gente fez uma exposição e homenageou Santos Dumont. Né? Então, a gente vê tudo caminhando, né, nessa direção, se conectando. E o mais incrível, né, que eu me sinto muito feliz aqui, é de ver pessoas falando aqui muito em Deus e agradecendo. Então, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, de estar representando essas marcas que trabalharam no restauro. Hoje, as escolas podem estar visitando esse espaço e que nós possamos seguir somando esforços do poder público, do poder privado, para dar acesso à cultura, dar acesso à educação, dar acesso ao esporte, e a gente poder construir cada vez mais uma sociedade mais justa e igualitária para todos e para todas. Né, e que o Museu do Ipiranga seja um símbolo deste restauro e que nós possamos estar restaurando outros patrimônios e construindo uma história diferente. Muito obrigada. Muito obrigado. Quantos elos que se ligam, quantos vasos comunicantes, uma sociedade brasileira. Lembro muitos dos momentos de hoje de palavras de Dom Bertrand de Orleans e Bragança, quando faz o seu elogio muito justo às Santas Casas de Misericórdia, que era uma rede de assistência social, medicinal, de grande qualidade, de grande valor, e financiada pelas pessoas que poderiam financiar, doar um imóvel, alguma coisa. E nós vemos a ação do Bunkyo, nós vemos a ação do Instituto Dr. Arnaldo, do Amor Rosa, e tantas entidades que trabalham de forma colaborativa. Então, é muito gratificante para mim esse momento também. Espero que todos estejam também recebendo da mesma forma. E
e a Josimara mencionou que não acredita em coincidência, é justamente uma frase do João Paulo II, que ele dizia que só acredita em coincidência quem não conhece a divina providência, né? E justamente pela divina providência estamos todos aqui. Nesse momento, então, vamos à última homenagem do Prêmio Paul de 2023, a Sua Alteza Imperial e Real, Dom Luiz de Orleans e Bragança, que foi amigo conhecido do meu pai, amigo meu, e nada mais justo do que homenageá-lo. Ele tem 3 momentos em sua brilhante carreira como imperador de júri do Brasil. Essa é uma questão para se conversar com mais tempo, mas ele atuou muito na época da Constituinte, que nós tivemos, na revogação de um erro histórico que ainda permanece no Brasil, infelizmente, em grande parte, mas que foi a cláusula pétrea, impossibilidade de se alterar a forma de governo e se falar em monarquia, em um regime parlamentarista monárquico, constitucional. Então, a atuação foi brilhante nesse sentido de Dom Luiz. E também contribuindo para o plebiscito. E até na hora de sua morte, que ocorreu no ano passado, vi um ato praticamente milagroso acontecendo, que foi todos os noticiários do Brasil, a grande mídia, que muitas vezes está alienada dos interesses nacionais, dar essa nota e a decretação do luto oficial pelo governo do Brasil, que reconheceu efetivamente o erro histórico. E Dom Luiz, indiretamente, pela sua atuação ao longo de sua vida, juntamente com todos os príncipes, Dom Bertrand, extremamente ativo também, desde então, nós conseguimos ver a luz brilhando nas trevas. Então, nesse momento, eu convido a todos a assistirem, peço que as luzes sejam apagadas. Vamos ver um vídeo em homenagem a Dom Luiz de Orleans e Bragança. Ad Ludovicum Principem, ao Príncipe Dom Luiz. Poema de José Antônio Pancorvo Bengoleia. Dom Luiz, insigne príncipe cristão, que nascido em um século tenebroso, portais o lírio de ouro em vossa mão, para mostrar o fogo esplendoroso da estirpe do santo rei cruzado, que, chegada ao vosso Brasil frondoso, enlaçou-se com o cetro agigantado dos Pedros de luz a dinastia. O lírio brilha mais que no passado. É como o sol, que ao nascer do dia, seu império estende mais nas esferas, quando surpreende com a sua fantasia, e honra ao supremo azul dos Baviera, que avança ao longo das eras, como um cisne a salvo entre as feras. Ó luz do lírio, seja seu louvor a mais alta e pura legitimidade, justa como uma balança de arcanjo, reta como espada duradoura, forte como armadura de paladino, fixa como uma estrela das alturas, dourada como a harpa de Davi. Bom, meu tio, para mim, o que ele representa é um modelo de coragem e bondade. Acho que são essas duas palavras que, para mim, resumem mais Dom Luiz. Coragem pela dificuldade que ele passou através, enfim, ao longo de sua vida. Coragem quando tomou a chefia da Casa Imperial em mãos. Coragem por toda a luta. Por onde Dom Luiz passava, era reconhecidamente uma pessoa que emanava bondade, que emanava uma energia e que era reconhecido por todos, seja na Europa, por todos os lugares onde passou, pela Alemanha, na Bélgica, na França, enfim, por todas as pessoas, super reconhecido como uma pessoa boa. E para mim, eu tenho uma admiração profunda por ele, porque esses são os meus momentos as memórias que eu tenho dele são
era uma pessoa boa, que era uma pessoa muito afável, era sempre muito carinhosa. Nós temos também um vídeo da princesa Dona Maria Gabriela com uma mensagem especial para todos que estão conosco hoje. Olá a todos, fico muito feliz de deixar uma breve mensagem através deste vídeo sobre meu querido tio Dom Luiz de Orleans Bragança. Tive a sorte de poder dividir momentos especiais com ele, seja nos encontros monárquicos ou nas reuniões familiares. Era uma pessoa cuja presença era marcada por sua bondade e por sua elegância. Sempre muito dedicado à causa monárquica e com o desejo de ver o Brasil prosperar. Meu tio deixou um legado de honra, decoro e honestidade, palavras que não representam mais a realidade política brasileira. E é por isso que neste final de ano peço a intercessão da Sagrada Família para que estes valores sejam restabelecidos. Então, a todos desejo um santo e próspero Natal. Obrigada. Essa mensagem foi gravada hoje de manhã por Dona Maria Gabriela de Orleans de Bragança, na Bélgica. Ela ainda gripada, fortemente gripada, mas fez questão de gravar e desejar também um Santo Natal a todos nós. Nesse momento, então, convidamos Sua Alteza Imperial e Real, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, irmão de Dom Luiz, para receber essa homenagem, convidando o Dr. Brito também para fazer parte desta honraria. Agradeço essa homenagem feita a meu querido irmão. Meu irmão que foi para mim um guia, um exemplo, um estímulo na ideia de que os príncipes nasceram para salvar a sua pátria, para servir a sua pátria. Para lembrar que no alto de todas as coroas, uma Santa Cruz. Essa cruz simboliza, em primeiro lugar, a fidelidade à lei de Deus, o serviço a Deus Nosso Senhor. Em segundo lugar, a disposição que devem ter os príncipes, os reis, e que tinham, de fato, de que eles devem sacrificar-se pelos seus povos. Eles não existiram para gozar a vida, para ter privilégios, mas sim para servir. Esse foi o grande exemplo que ele nos deu. Ele deixou ao Brasil um grande serviço, que foi exatamente manter viva a esperança da retomada de uma via histórica da qual o Brasil jamais deveria ter sido desviado. O Brasil foi grande, o Brasil é grande graças à dinastia de Bragança. O Brasil hoje sonha com a retomada dessa via gloriosa. E isso ele nos garantiu como? Quando houve a República, a República nasceu em nome da liberdade, mas imediatamente tolheu as liberdades do povo brasileiro. A República nasceu em 15 de novembro. Já no dia 23 de novembro foi estabelecida uma cláusula chamada cláusula pétrea, pelo qual era proibido falar-se em monarquia. Era proibido qualquer organização monárquica. Por ocasião da Constituinte, que deu na Constituição de 1988, em que foram convocadas todas as correntes históricas, todas as correntes políticas, menos uma. Mantinha-se essa cláusula pétrea. Meu irmão, nessa ocasião, mandou uma carta a todos os deputados constituintes, mostrando a contradição que havia exatamente no momento que se falava-se em liberdade política, mas mantinha uma corrente
de idealistas verdadeiros que eram monarquistas, fora da lei. Estava no projeto de Constituição a manutenção dessa cláusula pétrea. Ele escreveu nessa ocasião uma carta aos constituintes mostrando o absurdo, a contradição de um movimento de abertura política que dava liberdade a todas as correntes, menos a que representava o nosso passado glorioso. Quando esse artigo da Constituinte, do anteprojeto de Constituição, foi votado, todos os deputados votaram pela derogação desse artigo, menos de 2 partidos. Creio que não preciso dizer quais. O PCdoB e o PT. Todos os outros deputados votaram pela derogação e com isso nós tivemos a restauração da nossa liberdade política. Nós estávamos politicamente caçados e a partir dessa data nós voltamos a ter liberdade. E a partir disso, Dom Luís soube inspirar o renascer do movimento monárquico, o renascer dessa esperança. E hoje, apesar dos mais de 100 anos de república, há um número crescente de brasileiros, sobretudo entre os jovens, vão surgindo em todo o Brasil, nos 4 anos do Brasil, grupos de jovens que são monarquistas, que são católicos, que querem uma restauração de um Brasil autenticamente cristão, unido e forte. Essa é a esperança que Dom Luís, essa herança que Dom Luís nos deixou. E, portanto, eu agradeço essa homenagem em nome do meu irmão, organizado pelo meu amigo Malcolm Forrest e também filho de um amigo do meu pai, Dr. Keegan, Paulo Keegan. Dr. Malcolm, muito obrigado. Senhoras e senhores, muito obrigado. Antes de encerrarmos a edição do Prêmio Paul Bonaventura deste ano, quero convidar o querido amigo Padre Ari Ribeiro para uma palavra de otimismo, de bênção, desejando a todos um Santo Natal. Meus amigos, muito boa noite. Gostaria brevemente de meditar sobre a bênção. A bênção que eu vou proceder daqui a pouquinho, ela possui duplo movimento. Na bênção, pedimos a Deus que nos ampare, que nos dê a sua graça, que nos conduza. Por isso, constantemente pedimos a bênção de Deus. Mas há um segundo movimento. Na bênção, nós também bendizemos a Deus pelos dons recebidos. A bênção mais antiga conhecida na Sagrada Escritura, a bênção dos patriarcas, diz: o Senhor te conceda a fecundidade da terra, o orvalho do céu, a fartura de pão e de vinho. Então, na bênção, pedimos que Deus nos ampare. Pedimos, agradecemos também os frutos que Deus nos permite ter e realizar. Nesta noite, através do Malcolm, venho trazer a bênção de Deus para todos os presentes. A bênção de Deus, numa ocasião em que podemos bendizer a Deus os frutos de todos esses homenageados, todas as pessoas direta e indiretamente ligadas a estas causas, hoje levantadas aqui nesta homenagem. Então, neste momento, pedimos a bênção de Deus para todos nós, pelas nossas causas, pelas causas dos homenageados nesta noite. Nós também bendizemos a Deus por todos os homenageados, por aqueles que foram nomeados e aqueles que não foram nomeados, mas estão associados a todos os homenageados. Convido a todos para ficar de pé. Vou recitar a bênção do livro dos Números, capítulo 6. A cada aclamação, vocês respondem amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor volte a sua face e vos dê a paz. Abençoe-vos a todas as famílias, a todos os presentes, a todos os homenageados.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Nesse momento, agradecendo as palavras e a bênção do nosso querido amigo Padre Ari Ribeiro, passo novamente a palavra ao querido vereador Aurélio Nomura para as suas considerações. Obrigado. Bom, queria mais uma vez agradecer ao meu amigo Malco Forens, presidente desse prêmio, Paul Donovan Kinger, e que a Câmara Municipal, com muito orgulho, realiza por vários anos já. Queria cumprimentar o nosso príncipe Dom Bertrand Orleans de Bragança, dizer que a Câmara Municipal se sente muito honrada com a presença de Vossa Excelência. Cumprimentar o Kenji Kiyohara, nosso vice-presidente do prêmio, Dr. Rubens Brito, diretor do Clube dos 21 Irmãos de São Paulo, e cumprimentar e parabenizar novamente os 11 homenageados aqui presentes. Hoje foi um momento de muita emoção. Eu acho que todos nós sentimos essa emoção muito profunda e tenho a certeza de, ouvindo as histórias, o trabalho de todos, tenho a certeza que o nosso país irá sobreviver, irá crescer muito, graças e seguindo o exemplo de todos os senhores e todas as senhoras. Quero agradecer muito a presença de todos e agradecer novamente a presença, o carinho do Malcolm Forest com relação a essa casa. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, meu caríssimo vereador Aurélio Nomura. E antes de confraternizarmos um pouco, eu peço que os homenageados, os membros da mesa, se posicionem à frente para uma foto, digamos, uma foto oficial abrangente dessa homenagem. Muito obrigado a todos. Your magical prayer with St. George, Therese, and the air of a kingdom of love and of light. Maybe I can reunite, but maybe, my God, I am wrong, and the song's simply saying so long. Yet I know that inside us we gain, in spite